Olá, alunos, aqui é a professora Camila. Hoje a gente vai falar sobre o processo de urbanização do Brasil. Primeiramente, a gente vai falar sobre as grandes cidades. O conceito de urbanização, em geografia, ele representa o desenvolvimento das cidades. Então, nesse processo ocorre a construção de casas, prédios, redes de esgotos, ruas, avenidas, escolas, hospitais e etc. A urbanização do século XX foi marcada por importantes características, a começar pelo ritmo bastante acelerado de crescimento das cidades e pela sua abrangência agora mundial. A gente tem aqui as grandes cidades do mundo, aqui no Brasil temos São Paulo, Rio de Janeiro, em população, ou seja, milhares de habitantes. E principalmente a partir da década de 60 no Brasil, vão ocorrer as alterações das relações de trabalho do campo e na cidade, o que vai levar à expansão das cidades do Brasil. Então, o que é a urbanização? O processo de urbanização ele vem com o aumento da população urbana com relação à população rural. Então, o êxodo rural, que faz com que essas pessoas saiam do meio rural e vão para o meio urbano em busca de melhores condições de vida, pois na cidade se encontram atividades secundárias e terciárias. As secundárias entendem-se por indústria e terciária por serviços. Então, o mesmo ocorre para a obtenção de maiores lucros. Então, apesar da observação da urbanização ter aspectos positivos, ela apresenta aspectos negativos, como o aumento da urbanização leva à desigualdade social e também leva ao subemprego, desemprego, a favelização, a criminalidade. Então, a urbanização ela vai ocorrer de mais de uma maneira. Então, ela vai atender às necessidades de boa parte da população, vai amenizar, né, vai tentar amenizar a desigualdade, mas em consequência também vai ter uns viés, né? Como que a gente já falou. Então, o que ocorreu no Brasil, né? Como é que se ocorreu o processo de urbanização no Brasil? No Brasil, a gente teve o processo de urbanização brasileiro relacionado ao êxodo rural. Então, o que levou a fatores ou repulsivos ou fatores atrativos. Então, vamos começar pelos repulsivos. Os repulsivos foram a concentração de terra e a mecanização, né, que levaram ao êxodo rural e, consequentemente, à urbanização, ou fatores atrativos, que foi o surgimento de trabalho informal e submoradias, que levaram também ao êxodo rural e, consequentemente, à urbanização. Então, principais características do processo de industrialização. Para que a gente precisa saber disso? Que essas características aqui incrementaram a urbanização e desenvolveram, né, a industrialização. Então, o aprofundamento da divisão do trabalho, da especialização do trabalho, a concentração de renda e de riqueza, a intensificação da forma bruta de capital, o aumento da produtividade industrial e agrícola, o aumento do consumo e a generalização do trabalho assalariado. Então, tudo isso aí desenvolveu o setor de serviços. Entretanto, a industrialização não ocorre de forma igual, né? E na mesma época em todos os países, em todos os lugares. Então, no Brasil mesmo, a industrialização foi tardia. Aí a gente tem aqui as cidades do Brasil. A gente vai falar aqui um pouco, resumidamente, né, um pouco do histórico. Então, a gente tem aqui, no século XVI, no ciclo da cana, a gente tinha pequenos núcleos urbanos no litoral, principalmente no Nordeste, que é onde tinha as fazendas, né, de café, de cana-de-açúcar. Então, no século XVII e XVIII, a gente teve o ciclo da mineração. Então, surgiram as vilas do interior. No século XIX, o ciclo do café. Então, essas cidades vão surgindo na região sudeste. No século XX, a gente tem finalmente a industrialização. Então, a migração do campo para as cidades, o êxodo rural e o crescimento das cidades. Do século XVI até o século XIX, não existe uma ligação, uma interligação muito profunda dessas cidades. A gente tinha os
a gente tinha umas pessoas, né, que iam nessas cidades aí, e aí eles levavam informação, carta, né, eles levavam animais também de um lugar a outro, mas era muito difícil. No século XX, com a industrialização, com a globalização, o crescimento das cidades, ela vem de forma desorganizada, desordenada. Então, ó, Brasil, ele é um país urbano. A maior parte da população do Brasil é urbana. Então, cada 10 habitantes, 8 moram na cidade. Porém, nem sempre foi assim. Lá na década de 40, a população rural superava a população urbana. Isso significa que o Brasil se urbanizou muito rapidamente, principalmente ali na década de 60. Então, a urbanização acelerou junto com a industrialização, que ocorreu em países ricos, por exemplo, e em países pobres, que receberam muitas indústrias. Bom, o crescimento das cidades e da urbanização favoreceu a expansão do comércio e do serviço. Surgiram então as metrópoles, as cidades muito populosas, que concentram principalmente indústria, comércio e prestação de serviço. Então a população passou a se concentrar mais em algumas cidades do que em outras, produzindo assim a hierarquia urbana. A gente já falou sobre isso em aulas passadas. Então, a gente já falou sobre metrópole mundial, metrópole nacional, regional, capital, centros locais. A gente já falou sobre a hierarquia das cidades. Mas a gente não citou, né, sobre cidades brasileiras. Então, metrópole mundial, exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro. Metrópole nacional, Salvador, Porto Alegre. Metrópole regional, Campinas, Goiânia. Capital regional, Florianópolis, Cuiabá. Centro regional, Ilhéus, Sorocaba. Então, ó, a gente tem agora a população urbana por região. Região Sudeste, a gente tem Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Apesar destes 4 estados ocuparem somente 10% do nosso território, eles ocupam praticamente 40% só em população. São aproximadamente 72 milhões de habitantes, ou seja, 90% das pessoas, né, que vivem em cidades. É também no Sudeste que se encontram 3 das regiões brasileiras que têm mais de 1 milhão, né, de habitantes: São Paulo, Rio e Belo Horizonte. E 50% das cidades com população entre 500 mil e 1 milhão de habitantes. O Centro-Oeste está ali o Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul. É a região que tem a maior população urbana, né? 89% vive na cidade. A urbanização dessa região é ainda mais recente e se explica pela criação de Brasília, bem como o agronegócio. Então, a agropecuária impulsionou a urbanização do Centro-Oeste, cujas cidades apresentam atividades, né, ligadas ao agroindustrial. Região Sul. A região Sul é a região que tem o terceiro maior contingente populacional, cerca de 25 milhões de habitantes. Ela tem uma economia vigorosa, também baseada na agropecuária, tem um índice mais baixo de urbanização. Isso se explica devido ao modo como as atividades econômicas se desenvolveram nessa região. Então, tem pequena propriedade, o trabalho familiar ainda é muito característico, o modo de produção agrícola daquela região, né, é a de subsistência, ajudou a fixar essa população no campo. Então, o modelo aí, entretanto, está passando por mudanças, porque o êxodo rural já se tornou uma realidade também nessa região, aí, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. A região norte. Essa região é a que tem o menor número de municípios do país, tem cerca de 15 milhões de habitantes. No entanto, é a região com menor percentual de população urbana do país, 62%. Aqui a gente tem Tocantins, Pará, Amapá, Roraima, Amazonas, Rondônia e Acre. Além de ter sido inserida tardiamente na dinâmica econômica nacional, a região também tem suas peculiaridades. Tu tem aí a floresta amazônica,
que apresentam um obstáculo ao êxodo rural, e ainda assim, Manaus e Belém têm populações bastante elevadas. Região Nordeste, aqui a gente tem Piauí, Pernambuco, Maranhão, Bahia, Sergipe, Alagoas, Paraíba, região Rio Grande do Norte e Ceará. Com cerca de 50 milhões de habitantes, ela tem peculiaridades aqui geográficas como seca, que nunca efetivamente combatidas desde os tempos do Império. Então a gente tem ali o polígono da seca. O Nordeste é a maior região com um número de municípios aqui muito elevados. 1792, mais somente 65% da sua população é urbana. Só recentemente as cidades de Recife, Salvador, Fortaleza se tornaram polos industriais. Consequências da urbanização. A urbanização na segunda metade do século XX foi comum nos países subdesenvolvidos. Mas já falou, urbanização tardia, principalmente aqui na América Latina. Como ocorreu em função de um acelerado processo de industrialização, então não teve planejamento. A consequência disso foi o crescimento desordenado das cidades. O êxodo rural gerou um excedente populacional com falta de investimento e afastamento do Estado. Questão da moradia. Historicamente, a ocupação do solo urbano empurrou a população mais pobre para a periferia ou para áreas centrais deterioradas. Aí tu tem a formação de favelas, cortiços, né? Que é a população que sai do campo para a cidade não tem muito dinheiro, então elas ocupam lugares aí que não tem uma situação muito boa. Então, crescimento desordenado das cidades. A gente vai falar agora sobre as consequências da urbanização. Então, na maioria das cidades, há favela, cortiços, moradores sem teto que habitam terrenos públicos ou moram embaixo das pontes. Por que isso acontece? Porque o preço da área urbana é muito alto. Então, boa parte da população não tem dinheiro sequer para pagar um aluguel. Então, ela acaba morando em áreas, em condições de extrema precariedade. Consequência da urbanização. Além de contar com pouco verde, as cidades brasileiras, principalmente as grandes e as metrópoles, apresentam graves problemas de poluição do ar, da água, do solo, visual. Esgoto doméstico e industriais são muitas vezes lançados diretamente nos rios urbanos. Tem aqui, Teresina. Os rios aqui são poluídos. Se vocês observarem, vocês forem ali no encontro dos rios, vocês vão ver. Não precisa nem ir no encontro dos rios. Passar mesmo ali naquela região do shopping. Gente, fede. Ou ali naquela região do troca-troca. Fede por causa do lixo que é jogado dentro do rio. Então, consequências da urbanização. Então, se falta moradia, falta também transporte coletivo, que é o principal problema aqui. A gente pode destacar também a questão da quarentena, a questão do isolamento, que as pessoas que precisavam, ir para o trabalho, estavam pegando lotações, estavam pegando ônibus com lotação aí máxima, estavam pegando metrô, e ainda hoje, não se ajeitou isso, porque antes da pandemia já tinha, depois da pandemia só piorou. Então, os sistemas de transporte não conseguem atender a demanda da população. Outro problema muito comum dos centros urbanos é a produção do lixo. Gente, não só dos grandes centros urbanos, mas é um problema, onde se tem pessoas, onde se tem o ser humano, se produz lixo. Então, o lixo muitas vezes é depositado a céu aberto, nos chamados lixões, sem nenhum cuidado. E são raras, as cidades que dão um tratamento adequado para o descarte do lixo. A gente pode dizer aqui que, no Brasil a gente tem pouquíssimos casos de cidades que dão atenção ao descarte do lixo, à reciclagem, que dá uma olhada à separação adequada do lixo, ao descarte adequado do lixo.
Fora isso, a gente tem as consequências da urbanização, que são quais? Além disso daí, outra consequência da urbanização é o desemprego e o abandono pelo Estado, que força as comunidades à clandestinidade, criando um modelo de vida à parte das normas da sociedade. Como assim? Práticas ilegais e criminosas, como jogos de azar, contrabando, tráfico de drogas, milícias. Então, tudo isso aí passa a fazer parte do cotidiano das pessoas. E muitas vezes elas recorrem a instrumentos violentos para intimidar o poder público e garantir seu território. Eu fico por aqui. O material de vocês tem exercício. Façam um exercício do material de vocês e a gente se encontra na próxima aula. Obrigada.